Bora, fiel, siga as informações do Corinthians nessa quarta-feira com o Mano e muita análise em saiu os manos de campo da Copa do Brasil. O Corinthians vai decidir em casa o segundo jogo contra o Cruzeiro dia 14, o primeiro jogo dia 10, e o Mano aí e o Quintino entraram numa discussão entre Corinthians e Cruzeiro. Tá muito bom, o Portuga também entrou no meio, ele que é cruzeirense, então se liga só, deixa o seu like e comenta aí, eu quero saber muito sua opinião sobre a discussão dos dois e muito mais nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Novidades e notícias do Corinthians. Ué, tá confundindo já? Ah, mas o São Paulo hoje... Tá quase igual. O São Paulo hoje é o Corinthians ali, né? Com a cor vermelha. Tá ali, né? Oferecimento... Ei, mano, hoje na tarde de hoje, aí lá na CBF, né, foi sorteado os mandos das finais, semifinais. Começamos bem, hein, Bento? Começamos bem. Vamos decidir fora. Oba, muito bom. Então, aqui é nosso salão de festa. Possivelmente, né, dia 10... Acabou, hein? Acabou dia 10 e dia acabou. 14. Então, o primeiro jogo lá no Mineirão, possivelmente no dia 10, aí na semana seguinte, já que acaba o brasileiro terminou dia 7 de dezembro, né, num domingo. Aí na quarta-feira já tem aí o jogo primeiro jogo da semifinal. Primeiro jogo, então, lá em Mineirão e segundo na Neoquímica Arena. Semifinal ainda. Semifinal, irmão. Semifinal. É, porque batemos na cara dos porcos. Semifinal? Porque vai acabar já perto do Natal, Quintino, a Copa do Brasil. Já vai ter acabado o Campeonato Brasileiro. O que é um erro, viu, Bento? Pra mim aí. Eu achei que era só as finais depois do Brasileiro. Só as finais. Não, semifinal é final. Pra mim é um grande erro, porque você interromper uma competição durante tanto tempo assim, pro Corinthians até foi bom. Mas eu acho que isso daí é uma porcaria. Você estraga a competição. Eu acho que Copa do Brasil tem que ter no máximo um intervalo de 20 dias aí pra poder ter outro jogo. Mas enfim. Não sou eu que mando e bora pra cima. Já começamos bem, Bento. Começamos bem, porque vão decidir em casa. É praticamente uma semifinal com um cara de final, porque quem passar desse jogo será o campeão. Falou tudo. Mesmo com a melhor do Vasco. Eu também acho, o Mano tá certo. Do Vasco. E eu acredito no favoritismo do Corinthians, ainda mais agora com a volta do Garro, alguns jogadores que o Corinthians estava fora, mas é fato. O Carrillo tá pra voltar nessa partida contra o Vitória já no final de semana. O Garro voltando, a gente já viu aí o que aconteceu no último jogo contra o Atlético, a melhora que ele causa nesse meio campo. O Memphis, empolgado. Porra. O Memphis, o Cruzeiro é pior que o Corinthians, na tua opinião, então? Pra mim basta você pegar o retrospecto aí, inclusive das partidas que o Cruzeiro tem feito. O Cruzeiro hoje, Quintino, já não é mais aquele time que começou bem o Campeonato Brasileiro. Por mais que digam, tem uns emocionados na mídia que ainda coloca o Cruzeiro como um dos possíveis candidatos ao título. Pra mim é ridículo colocar essa pergunta aí, nunca foi. Não é que não é mais, nunca foi. Pra mim o Palmeiras e o Flamengo tem muito mais elenco pra brigar em 38 rodadas. Mas o Cruzeiro chegou a liderar, tinha que falar. Ok, mas é que tá, o brasileiro lidera São Silvestre, ganha? Não. Então o negócio é o seguinte, com relação aí a Corinthians e Cruzeiro, pra mim quem passar desse jogo é favorito na final contra Vasco ou Fluminense, e eu acredito no favoritismo do Corinthians sim, principalmente por decidir na Neoquímica. Ô Maurício, é o seguinte, concordo com você, o Cruzeiro não vem jogando tão bem quanto vinha, mas eu vou dizer uma coisa pra você, falar de jogos bons, vocês perderam 3-0 do Santos, de 3-1 aí. Cara, eu ia falar isso agora, cara, os caras perderam do Santos, são favoritos. O senhor tá falando o quê? Eu não sei qual parte vocês não conseguiram compreender, o Garro não tava também contra o Santos, não tava lá jogando no alto nível. Ou você tá sentado numa esquina esperando um Garro que só teve aqui no Brasil ano passado. Esse é o Garro aí que você fala. Mas o Portuga, quando o Garro não joga... Então eu vou te falar, o Garro quando não joga, Portuga, cabe ao Bidon armar o time. Não, isso o meio campo do Corinthians. O meio campo do Corinthians, ele tem opções como Charles e Maicon. Se o Garro não tiver nesse meio campo para preencher junto com o Carrillo e criar mais contexto de ofensividade, o meio campo do Corinthians é infértil, Portuga. Não faz mal para ninguém. Então o negócio é o seguinte, quando você pega um time do Corinthians, que possivelmente será o titular... Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, você vai pro meio campo, Martínez, Carrillo, Garro, e lá na frente você pode jogar com 3 atacantes ou colocar mais um cara no meio? Eu acho que é. Tá. E o tempo vai mostrar que eu tenho razão. Ô, Ademir, o Mano tá na função dele, é claro, usando, mano? O que tu tá usando, cara? Mas é o seguinte, vamos lá falar. Você monta o meio campo, Portugal, você monta o meio campo, vai com Martínez, Ranieri, Carrillo e Garro, na frente, Yuri Alberto e Memphis. Você vai falar que o Cruzeiro faz frente? Não faz, velho. Ô, Maurício, só o Matheus Pereira joga mais que isso tudo que você falou aí. Joga, Portugal, jogador de meia dúzia de jogos. Joga mais todos Portugal, jogador de meia dúzia de jogos. Não tá jogando nada agora. Quem tá bem é o Garro. Agora, ô Maurício, vou falar um negócio pra você. Mas é que tá, o
Garro tá voltando de lesão, mas o Garro é muito mais jogador que o Matheus Pereira. O Garro é o sucessor do Maradona com a camisa 10. Só o Fabrício Bruno. Só o Fabrício Bruno. Os dois laterais que enterrou a seleção? E o seu, O lateral que não serviu pro Corinthians e hoje é titular no Cruzeiro, é esse que você tá falando? Os dois laterais, é esse? Deixa eu falar pra você. A diferença do Corinthians com o Cruzeiro é enorme. Isso a tabela do Campeonato Brasileiro mostra. O Cruzeiro tem bem mais time. Aliás, o Corinthians, o Corinthians, primeiro, o Cruzeiro, ele foi campeão aqui dentro num gol mal no lado do Corinthians e, desculpa, com um time que não tinha condição de pagar, tanto que o Cruzeiro pagou 3 anos de Série B por ter tentado dar um passo maior que a perna. Campeão, o Cruzeiro mas é que tá, e valeu a pena? Valeu a pena ficar 3 anos de Série B? Não seja trouxa, Quintino. Então o negócio é o seguinte, faz a mesma coisa com o Santos. Nossa senhora. Faz a mesma coisa com o Santos. O título do Cruzeiro. Pois é, e mais 3 anos de Série B com um time que não conseguiu pagar. Você tá tentando brigar contra um fato. Isso é agora. Você que tá, o título da Copa do Brasil contrário. em cima de vocês foi dele. Eu tô te mostrando que esse título da Copa do Brasil não paga os 3 anos que o Cruzeiro ficou na Série B. Não, inclusive só subiu o preço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é, pelo contrário. O preço foi esse. Você tá falando bobagem, Quintino. O preço foi alto demais. O Portuga tá aí, ele não me deixa mentir. O preço foi alto então, demais. Portugal, eu acho de verdade que o Corinthians, até pelo fato de decidir em casa, eu acho que ele é favorito contra o Cruzeiro agora, cara, com os reforços voltando. Falando sério... mas vai ser jogão, pra mim quem passar aí é campeão. Vai ser um jogão, eu acredito que o Cruzeiro tenha mais time que o Corinthians, time de bola, o Cruzeiro tá melhor, principalmente no sistema defensivo, o do Cruzeiro é bem mais arrumado. Agora... Você não pode dizer que numa semifinal contra o Corinthians, decidindo em Itaquera, você é favorito nunca. O Corinthians pegou times superiores a ele e ganhou. Ele ganhou a final do Paulista do Palmeiras e o Palmeiras é superior. Então você tem que respeitar. Você tem que respeitar o Corinthians. E por isso que eu tô falando, decidindo em Itaquera, o Corinthians é favorito. Tem que respeitar o Corinthians. Agora, time de bola, o melhor é o Cruzeiro. E pode resolver. Pra mim o Cruzeiro não tá jogando. Pra mim o Cruzeiro não tá jogando aí o que pode jogar. Mas ele pode não me assusta o time do Cruzeiro. E volto a falar, o Corinthians decidindo em casa é favorito. E depois o tempo vai dizer quem tem razão. Agora o Maurício falou uma coisa que é verdade. Pro Cruzeiro seria até bom dele sair fora desse campeonato brasileiro aí. Porque ainda tem uma fagulha lá. Se o Cruzeiro, por exemplo, semana que vem ganha do Palmeiras aqui, ele deixa o Palmeiras com 61 e sobe ele pra 59. Cuidado, hein? Então, eu acho melhor sair fora mesmo. Mas ele tem time pra vir aqui e em qualquer lugar do Brasil jogar contra quem for e ganhar o jogo. Ele empatou com o Flamengo 0x0, ganhou do Flamengo no Mineirão. O Cruzeiro tem time pra jogar contra qualquer um, aonde for, e ganhar. Agora, seria melhor mesmo que o Mano falou. Esquece isso. Deixa eu fazer uma pergunta. O Cruzeiro conseguiu empatar com o Vitória também, Portugal, que é outra tranqueira. Pra quem tá Deixa brigando eu por fazer título, uma pergunta não pode empatar o um jogo Cruzeiro não desse. jogou com Vitória não, mano, ainda. Empatou lá Jogou sim, na Bahia, Barradão. porra. Não, mas tava uma no chuva do Barradão. caramba, roubaram pra caramba lá aquele jogo. Mano, deixa eu ver se eu entendi. O Cruzeiro pagou caro por um título que quebrou. E o Corinthians com 3 bi não tá quebrado, é isso? Mas não caiu, Cruzeiro, né, mas- Quintino? Meu Deus, eu acho que eu preciso desenhar. Não, eu não tô quer- falando você de não quer finanças, comparar. eu não tô falando de série. Mas é que tá, mas uma coisa ajuda a Quintino, outra, o Corinthians Quintino. ele tá quebrado, mas o Corinthians ele não caiu. O time quando ele vai pra tá Série B, quebrado. ô Quintino... Não, tá bom. Mas Ele óbvio cai, que era isso que eu tá. queria ele ouvir. perde muito dinheiro Mas, quando Quintino, cai. Queria ouvir mas- isso aí, tá quebrado, legal. Não, mas diferente de você, eu não nego fatos. Você pode falar qualquer coisa, eu sou O corintiano, Cruzeiro mas, por ganhou exemplo... aqui. Mas Se aí que custou tá, qual caro, parte isso você é não outra conseguiu história. entender? Ganhou aqui. Não, mas é que tá, outra história, vírgula. Tá atrelado. Se você tem um time que você não consegue bancar, se você tem um time que não consegue pagar, pergunta pro torcedor do Cruzeiro se ele gostou de ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil e ficar 3 anos na Série B. Ademir, O que ele levou o ganhou. Cruzeiro pra Corinthians Série tem B condições foi de isso. pagar essa folha aí? Ademir, ele foi O Corinthians, bicampeão o salário está brasileiro. pagando. Não, Ademir, ele tem condições de pagar essa folha aí? Tranquilo. O Corinthians ele Não tá tem. pagando. Ô, Quintino, deixa eu te falar. O Corinthians ele tem uma série de dívidas que estão incorrendo em juros. As dívidas que o Corinthians tem feito aí, dentro dos campeonatos e não tá conseguindo pagar, são coisas alheias à folha salarial. A folha salarial do Corinthians, ô Quintino, ele já gira em torno de 40 milhões há muito tempo. É que o grande problema é que o Corinthians, dentro dessa dívida de 3 bi que ele tem, ele paga quase 300 ou 400 milhões de juros por ano. Pois E isso é impagável. Se eu tiver dívida, eu tenho que pagar do salário que a energia Mas me é que paga. tá, mas ô Quintino, o salário tá em dia, então a Folha tem condição de pagar. O que não tem condição de pagar são aí o passivo do que o Corinthians tem aí, inclusive os juros. Mas o passivo é do teu time, vai ter que dar um jeito. E aí que tá. Mas vai dar, e se Deus quiser, semana que vem essa Ademir, Fiel vai tá ser bom, se Deus apresentada. quiser. E Ademir, quem sabe entrando nessa Só Fiel, um coisa não instante, vai- Ademir. Então Deus paga, tá bom. Ademir, Deus pra quiser. você entender um negócio. Esse time que o Mano falou que ficou 3 anos na segunda divisão,
Ele foi campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, bicampeão contra o Corinthians. Foi recebendo 2 prêmio, vezes, é isso e aí. E ele chegou 2 na vezes. semifinal do ano que ele caiu, ele chegou contra o Inter. E nem assim dava pra tapar o buraco financeiro. Então o que o Mano diz é que o título ninguém tira, eu concordo com o Maurício. Mas o preço que se Quem pagou falou que o por título isso... ninguém tira fui eu. Quem falou Não, que o então, título ninguém tira fui eu. mas é alto demais o preço, por isso que eu concordo com ele. O preço de ter caído, ficado 3 anos lá embaixo, o time é acabado, porque esse negócio de SAF entrou em recuperação judicial. Cruzeiro acabou. Então, eu concordo. Foi bicampeão e o preço foi alto demais. Tá aí, notícias do Corinthians aqui no Estádio 97. Sorteio, Copa do Brasil, chaveamento. Caraca, isso aí é o avião do Walking Dead, velho. Quesada, Do qual Walking que Dead, é a importância desse sorteio hoje, tanto para um lado aí quanto para o outro? Quem precisa mais decidir em casa? Ah, você sabe que essa é uma discussão de longa data, né? Eu gosto que o time decida em casa. Eu acho que um time decidindo em casa, ele tem mesmo que ele não tenha construído um bom placar no primeiro jogo, ele tem a chance de tentar inverter aí uma vantagem do adversário. Claro, vamos entender, né? Se tomar de 4-0 em Minas Gerais, aí pode trazer o Sócrates, o Ronaldo, o Rivelino, todo mundo que não vai adiantar, né? Imaginando um placar, um placar que possa ser tirado, né? Agora, sei lá, cara, vamos esperar aí, né? Vamos esperar pra ver o que vai dar. No outro jogo não tem, né? Os 2 jogos vão ser no Maracanã, então não muda nada, né? E o último jogo entre eles essa semana agora, né? Foi domingo, né? Foi no Maracanã. 2-0. Segunda-feira. Foi 2-0 pro Vasco no Maracanã. O Diniz fala na coletiva depois do jogo que ele gostaria de jogar o jogo do Vasco como mandante em São Januário. Em São Januário, tá bom. Casa do Vasco é São Januário. O que eu falaria do Corinthians nesse duelo, né? Mas peraí, mas tem alguma chance disso acontecer? Impossível? Pode ser que sim. Pode ser. O que eu acho é o seguinte... O que eu acho é o seguinte... Inclusive o Vasco joga semi do ano passado contra o Galo em São Januário. Mas não é clássico regional, né? E cai, é. Ah, mas tem acontecido clássicos em São Januário. O Corinthians, ele precisa repetir as belíssimas atuações contra o Palmeiras, que aí ele é competitivo. Já faz tempo, hein? Tudo bem, eu tô falando da referência do ano. O Cruzeiro tem que jogar de verde quando jogar bola. E o primeiro tempo... Olha o que ele falou aí. E o primeiro tempo... É um palestra também, né? E o primeiro tempo da partida contra o Flamengo. São os melhores momentos do Corinthians na temporada. Pouco, inclusive, né? Os momentos pobres, se você for ver, né? O Corinthians fez quantos jogos aí no ano, e aí só tem os jogos contra o Palmeiras, nem todos, porque perdeu também no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Podia ter sido uns 4 aquele dia para o Palmeiras. Não sei se o Amorim lembra desse jogo. E ganhou o Paulista, isso não é pouco. Para o Palmeiras talvez seja, porque o Palmeiras ganhou tanta coisa. Um dia o que o Palmeiras parar de ganhar, o Paulista talvez tenha alguma importância, mas para o Corinthians foi muito importante ganhar o Paulista. Paulistinha, né, como o Gagliotti falava. E eliminar o grande Palmeiras na Copa do Brasil, que era um negócio inimaginável. E o Corinthians conseguiu. Então, se o Corinthians tivesse essa pegada contra o Palmeiras e o primeiro tempo contra o Flamengo, ele faz um jogo de igual para igual com o Cruzeiro. E aí ele tem chance de passar pelo Cruzeiro. Agora você vai me perguntar, você acha que isso pode acontecer? Se o Memphis não tiver com preguiça, se o Carrillo tiver a fim de jogar, se o Yuri se antenar novamente, se o Garro não tiver toda hora machucado, se o outro não tiver diarreia, se o outro não tiver medo, aí é uma série de lembrar contextos, que falta né? 1 mês e meio para esses jogos. Até lá muita coisa vai tudo bem, acontecer, é só né? pra... E outra, o Corinthians pode estar numa zona de rebaixamento também, né? Vamos ver aí, porque o Corinthians está numa situação delicada no campeonato, não é uma situação tranquila, né? Muita gente acha que está tranquilo. Eu não acho que seja tranquilo, não pode brincar, entendeu? Porque aí vem aquele mantra, time grande não cai, aquele catso tudo que a gente ouve falar, e um monte de time grande já caiu 1, 2, 3, 4 vezes, né? Bom, é isso do Corinthians. Vamos esperar aí, então, o sorteio para ver onde serão Hugo Souza decididos. machucou o ombro no treino de ontem, talvez não jogue contra o Vitória. E uma rápida do Fabinho. O cargo, historicamente, do Corinthians para futebol sempre foi estatutário, é um cargo político. E o Fabinho, ele é um cara que vem de fora. Remunerado. Muito bem remunerado. E isso causa o quê? Ciumeira. Porque os caras falam, o cargo estatutário tá ali, não ganha nada, não dá para fazer conchavo também, porque o cara não tá ali, né? E aí contrata um cara para ganhar um dinheirão, para gastar um dinheiro que o clube não tem.
Então, são as maiores críticas em relação ao trabalho do Fabinho Soldado. Então, a ideia seria... Demiti-lo. Demitir o Fabinho Soldado para colocar um estatutário no lugar e economizar aí um salário que não vou falar de Colocar um estatutário que não deve entender nada de bola. Exatamente. Esse é o grande problema. É quem? Porque colocar o estatutário, se for para economizar... Se fosse eu até defendo a ideia. Marcos Braz, beleza. Até defendo a ideia, mas você vai trazer um estatutário que não entende de futebol? Quem tem lá para pôr? Pois é, então. Essa é uma boa pergunta, eu não sei. Botar o Quesada lá. Pra... Você aceitaria, Quesada? Eu aceitaria. Aceitaria. De graças? De graça. Se eu pudesse continuar na placar aqui, porque eu tenho que pagar minha conta, tem que comer, né? Se eu não comer, eu não vou ter força pra pensar. E se eu não pensar, não vou conseguir. Não, mas aí você almoça de graça lá no restaurante do Parque São Jorge. Cartão corporativo. Não. Ih, então já esquece. Então tô fora. Se tiver que usar cartão corporativo... Olha, uma coisa vocês tenham certeza. Eu seria morto no dia seguinte, né? Eu ia quebrar com um monte de esquema lá. Tem isso. Então vocês querem ver o Quessadinha Não, morto? fica aí, Quesada. Então, fica aqui, Quesada. Fica aqui com nós. Mas é bizarro o Corinthians cogitar um diretor estatutário de futebol, né, gente? Pelo amor de Deus. Passou da época. O salto do Palmeiras é quando o clube profissionaliza suas... Exatamente. Pra mim, hoje o Palmeiras, por exemplo, tem um diretor de marketing, que eu acho que o marketing do Palmeiras até faz um grande trabalho, mas pra mim até o marketing, cara, tem que ser alguém especializado na área. Não dá pra você colocar alguém estatutário para comandar um setor tão importante do clube. Você pode trazer um estatutário... Pra mim tem que profissionalizar tudo. Você pode trazer um estatutário para trabalhar ao lado do cara mas não funciona. Aí começa a dar choque. Não sei. Tem Teve o último aí, era o Rubão, o Fabinho. Mas era uma outra situação, já tava uma puta de uma encrenca. O Rubão já tava brigado com o próprio Augusto. Foi uma zona aquilo lá, né? E eles trabalharam juntos, inclusive o Rubão e o Fabinho, né? Teve coisas que o Rubão fez que o Fabinho depois ele deu prosseguimento. Quando um entrava por aqui, o outro saía por ali. Era assim o relacionamento deles. Mas o Fabinho... Mas você defende a volta do Rubão, é isso? Não. Eu tô falando... Não, o Rubão não, pô. Não, isso é de sacanagem. Traz o Rubão. O Rubão vem aqui. Se convidar, ele vem na entrevista aqui. Não, eu tô falando da questão política, porque o Amorim tocou num ponto importante. Só que a gente não pode também não entender a complexidade da política dentro do clube. Se você puder trazer um cara para acompanhar o dia a dia, pô, é legal. Funciona. Durante anos funcionou no Corinthians. O Corinthians chegou a ser campeão com diretor estatutário. Tá? E acho que esse não é o problema. Era o Duílio. O problema é você que não entendia nada de futebol. Esse não ganhou nada. Ele ganhou o quê? Não, quem entendia de futebol era o Andrés. Você pode falar o que quiser. O Andrés entendia de futebol. O Andrés trouxe o Paulinho do Bragantino. Entende que o senhor trouxe o Ralf. Trouxe o Ralf. Trouxe o Ralf. Entende. As coisas erradas que ele fez, outra coisa. Isso daí é outra coisa. Eu sou totalmente contra. Eu tô falando de contratar jogador. Uma coisa, outra coisa. Só que, pelo amor de Deus, o Andrés voltar outra vez não dá, né? Não vai voltar. Acabou. Não sei. O Corinthians é a casa do louco, bicho. É um bando de loucos, mas ali é uma casa de louco. Ali, se chegar lá o Sanatório Charcot, leva uns 90% que estão ali. Tudo amarrado. Vai faltar camisa de força pra... Só tem louco ali, velho. Com raras exceções. Mas eu tô falando, eu entendo desse negócio chamado Corinthians, cara. Você vai me contestar? Não, eu quero mudar de assunto, porque eu tô ficando deprimido aqui. Tchau. Você falou do Neymar no começo do programa. Já vou falar, já vou falar. Bom, esse é o Coringão aí decidido em casa contra o Cruzeiro. Cara, eu acho que depois daquele roubo contra o Boca Juniors em 2013 lá do Amarília, eu acho que esse contra o Cruzeiro aí em 2017, 18, né? Acho que depois desse foi um dos maiores roubos ali. Aquele árbitro lá, esqueci o nome dele, cara. O Moreno lá, esqueci mesmo. Mas, cara, aquele gol do Pedrinho foi legal. O Fagner não fez nada no jogador do Cruzeiro. E esse mesmo árbitro foi que roubou a gente contra o América Mineiro, no pênalti do Piton lá, que tava de costa, ele deu um pênalti. Então, mas isso aí foi ridículo, na moral. Foi vergonhoso. Mas aquele time do Corinthians lá, ninguém esperava que ia chegar na final de Copa do Brasil. Era um time muito fraco, o Jair Ventura era o técnico. Então era um time bem abaixo ali. O time aí chegou a eliminar o Flamengo na semifinal. E depois pegou o Cruzeiro, mas, cara, dá pra gente ir pra final, cara. É só levar a sério o primeiro jogo, trazer um resultado bom pra cá, um empate, se vencer melhor ainda. Não pode perder 2-3-0 aí, cara, pra revirar aqui vai ser difícil, mas traz um resultado que dê pra gente fazer aqui um resultado bom. E final dia 21, acho que é dia 21 de dezembro, né? O segundo jogo, aliás, né? O outro deve ser ali dia 18, 17. Então, cara, vai ser legal. Imagina a gente campeão da Copa do Brasil, cara, 21 de dezembro, 4 dias antes do Natal.
Cara, seria um final de ano aí perfeito pra gente, cara. Perfeito depois de um ano turbulento aí, muita crise política, tal, com jogadores. Nossa, seria bom demais, cara. Eu acredito, cara. Na Copa do Brasil, o Corinthians mostra uma postura diferente, então. E chegar pra esse jogo contra o Cruzeiro aí já tranquilo de Campeonato Brasileiro, né? Chegar ali tranquilinho, quem sabe poupar no último jogo contra o Juventude de casa. Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo show, valeu, é nóis.